Paz, queridos, hoje mais um vídeo e nós vamos tratar de um assunto extremamente importante nesta semana que nós iremos viver, que é a comemoração da Páscoa. Os cristãos do mundo inteiro estarão comemorando a morte de Cristo e a sua ressurreição. Nós vamos entender ao decorrer de todo este vídeo sobre um pouquinho do que é a Páscoa e como ela era comemorada nos tempos judaicos do Velho Testamento, e também vamos ver como ela é comemorada ainda até hoje pelo povo judeu, ok? E também vamos ver um pouquinho a respeito de alguns componentes que fazem parte da celebração da Páscoa, além de, obviamente, saber como a Páscoa se transformou e como ela passou a ser comemorada após o advento da vinda de Jesus Cristo e da sua morte na cruz, quando ele se entregou por nós e se fez do Cordeiro, o último Cordeiro que veio para livrar o mundo do pecado. Se você gosta de curiosidade bíblica, se você tem interesse em saber um pouquinho mais sobre a Páscoa, a verdadeira Páscoa, que não tem nada a ver com o chocolate delicioso que você gosta de comer e aqueles ovos maravilhosos que vendem no supermercado, acompanhe o nosso vídeo até o final. De antemão, já vou te avisar que este provavelmente será o vídeo mais longo até o momento de todos o que nós já temos em nosso canal, ok? Para a gente poder explanar e explicar com mais detalhes sobre a comemoração da Páscoa. É isso aí, galera. Depois da vinheta, e a gente começa a entender mais o que é a Páscoa verdadeira que os cristãos irão comemorar logo mais no próximo final de semana, ok? Roda a vinheta. Ok, queridos, então assim, nós vamos por partes, ok? Para a gente compreender certinho como as coisas funcionam e como elas funcionaram na época bíblica. De antemão, nós temos que compreender que lá em Êxodo, do capítulo 12, Deus ele dá um direcionamento para Moisés e Arão, ok? Para que nessa época nós sabemos um pouco da história e sabemos que Moisés e Arão foram escolhidos para libertar o povo de Israel que estava escravizado no Egito. Nós conhecemos as passagens, nós sabemos que antes da última praga houveram-se 9 pragas, e tradicionalmente nós conhecemos as 10 pragas do Egito, e a última praga foi a morte dos primogênitos, ou seja, todo primogênito que havia na terra do Egito veio a ser morto, ok? Então é importante que você conheça a passagem de pelo menos Êxodo capítulo 12. Eu não vou ler inteiro, porque senão nosso vídeo vai ficar demasiadamente extenso. Então leiam capítulo 12 de Êxodo, ok? E aí nós vamos ver que Deus estabelece
a Páscoa, a comemoração da Páscoa, no 10º dia do primeiro mês, ou melhor dizendo, a Páscoa no calendário judaico, que é um calendário baseado nas fases da lua, é um calendário lunar. Deus estabelece no 10º dia a comemoração inicial da Páscoa, ok? Nós vemos que o primeiro mês do calendário judaico é o mês de Nissan. Nissan, que é um derivado da palavra babilônica e significa tradicionalmente os primeiros frutos. E em hebraico, o nome para o mês de Nissan correspondente é a palavra Abib, ou seja, na Torá está escrito a palavra Abib, que corresponde ao primeiro mês que se inicia o calendário, o calendário religioso. É o calendário religioso que se inicia no mês de Abib, que é o mesmo que Nissan, ok? Ao 10º dia se inicia a Páscoa. Veja que legal como nós temos uma grande diferença entre o calendário lunar e o calendário gregoriano, no qual nós seguimos atualmente no nosso dia a dia. Se nós fôssemos comemorar a Páscoa no dia correto, instruído na Bíblia por Deus, como os judeus ainda fazem até os dias de hoje, a nossa Páscoa seria comemorada na terça-feira deste mês de abril, ou seja, dia 11. Dia 11 de abril é o dia correto para ser comemorado a Páscoa de acordo com o calendário lunar judaico do ano de 2017. Então a Páscoa se iniciaria no dia 11 e terminaria no dia 18. Por quê? Porque Deus institui 7 dias de comemoração. São 7 dias que o povo deve comemorar de acordo com o relato de Êxodo capítulo 12. O que Deus determina para a comemoração da Páscoa, ok? Nós precisamos entender essa determinação e para isso nós precisamos entender o que significa Páscoa. Rodrigo, Páscoa é quando a gente comemora o coelho da Páscoa aí, que traz ovos deliciosos, bastante recheados, principalmente agora na modernidade, aqueles ovos maravilhosos para a gente comer de colher. Jesus, a gente engorda só de pensar, né? Se você não engorda, a sorte é a sua. Mas não é o meu caso. Eu engordo só de pensar. Mas a Páscoa verdadeira do cristão tem a ver alguma coisa com chocolate, ovos, coelho botando ovo? Imagina, né? Então a gente precisa entender que a Páscoa vem da palavra hebraica Pessar. E ela significa o quê? Pular além da marca, ou passar por cima, ou saltar para a próxima. Por que esse significado? Nós sabemos que a 10ª praga foi imposta por Deus na terra do Egito e que ela determinava que todos os primogênitos morreriam. Deus manda o seu povo pegar o cordeiro e sacrificar esse cordeiro, e as famílias que eram famílias menores poderiam compartilhar do cordeiro em comunhão com outra família menor. E assim, se fosse um cordeiro muito grande, eles deviam se unir dentro das suas casas. Ou se a família fosse grande, poderia ser um só. Haveria todo um ritual de sacrifício e o sangue desse cordeiro deveria ser aspergido no umbral das portas.
todo aquele que pertencia à tribo de Israel, à nação israelense, eles sacrificariam esse cordeiro e aspergiriam o sangue nos umbrais das portas, marcando-as. É uma forma das pessoas, se alguém passasse, com certeza perguntaria: nossa, por que esse sangue está marcado nas portas dessas casas? A Páscoa, a gente sabe que o anjo da morte acabou passando pelo povo, pela nação egípcia, matando todos os primogênitos, inclusive o primogênito de Faraó. E quando esse anjo da morte chegava até a porta da casa, imagine dessa forma, ele olhava para o umbral, via a marca do sangue do cordeiro e fazia o quê? Ele saltava para a próxima casa. Ou ele fazia o quê? Ele pulava além da marca que tinha no umbral da casa, pulando para a próxima, e se ele encontrasse também o umbral marcado com sangue, ele saltava, ele pulava novamente. Como a nação israelense, o povo de Israel morava dentro do reinado egípcio, existiam também as casas dos egípcios que não estavam marcadas, porque eles não conheciam essa determinação de Deus. Então o anjo da morte adentrava essa casa e o primogênito era morto. Entender o significado da palavra Pessar, que traduzida significa Páscoa nos dias de hoje, e ela tem como conotação o saltar para a próxima, pular além da marca. Importante você conhecer e você praticar a leitura do capítulo 12 de Êxodo, onde Deus determina e dá as formas corretas para se fazer todo esse ritual, vamos se dizer assim, do sacrifício do animal e de como seria esta comemoração que o povo de Israel deveria fazer. Importante, como eu disse, já conhecer a passagem do capítulo 12 de Êxodo, e nós temos que entender que a comemoração da Páscoa praticamente uma das comemorações mais importantes que existem para o povo judeu, ok? E para a gente, hoje em dia também cristãos, se tornou uma das comemorações mais importantes. Porém, hoje nós temos um outro entendimento do que os judeus tradicionais têm. Então, nós vamos ver que eles comemoram através do Seder, ou seja, da ordem. É uma palavra hebraica, Seder, que traduzida significa ordem. O que esse Seder de Pessar, como é considerado, a ordem da Páscoa ou a ordem do saltar para a próxima, tem todo um ritual a ser seguido. A primeira coisa extremamente importante para o povo judeu, de acordo com a tradição do Velho Testamento, é que todo o fermento tem que ser removido de dentro do lar. Ok? Então, antes do início da Páscoa, todo o hametz, fermento, que é um símbolo, o fermento é um símbolo do pecado. Você pode ler lá praticamente em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 a 8. Ele deve ser retirado dentro do lar judeu. A casa deve ser limpa de cima a baixo. É feita uma varredura minuciosa, ok? Para que nada de fermento fique dentro de um lar. Os utensílios tradicionais que eles usam para essa limpeza é uma pena, uma colher de madeira e um saco.
E através, com esses utensílios se faz a busca dentro de toda a casa, ok? É legal que Paulo ele faz uma referência muito boa, e ele diz assim, ó, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5:8. É extremamente proibido o uso do fermento, e não só o uso, é proibido que o fermento esteja dentro do lar judeu. O segundo ritual é a lavagem das mãos, tão tradicional pelos judeus, né? Então, assim, uma vez que todo o fermento é removido, a família se senta ao redor da mesa e cerimonialmente lava as mãos com uma bacia e uma toalha. É interessante que Jesus também participou dessa tradição, quando ele não só lavou as mãos, mas também acabou lavando os pés dos seus discípulos, dando uma grande lição de humildade. E você pode conferir lá em João, no capítulo 13. Então, o segundo ritual é a lavagem das mãos e a purificação do corpo físico. Depois da lavagem das mãos, nós temos o acendimento das velas. Geralmente, depois que a casa está toda limpa, depois que o físico do ser humano está limpo também através da lavagem, tá? A mulher, é responsabilidade da mulher, ela profere uma bênção e acende as velas da Páscoa. E é interessante que esse significado, ele tem um significado que a mulher é quem traz a luz para dentro do lar. E foi através da mulher que deu-se a luz e a vinda do Messias, né? Embora eles ainda não acreditem na vinda de Jesus Cristo como o Messias que eles tanto aguardam, nós sabemos que esta luz foi a que trouxe o nosso grande Salvador. Diante do acendimento das velas, a família unida, o próximo passo é o Haggadah, que significa relatar e contar, ok? Então aí é de responsabilidade do pai, que é o sacerdote do lar, de contar a história da Páscoa para a sua família, ou principalmente para os seus filhos. E eles usam uma passagem, olha que interessante, que diz assim, ó: e acontecerá que, quando seus filhos disserem, que ritual é este? Então dirão, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou, e foram os filhos de Israel, e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, e assim o fizeram. Êxodo capítulo 12, versículo 26 a 28. E quais são essas perguntas que os filhos fazem tradicionalmente ao sacerdote do lar? A primeira pergunta é: por que esta noite é diferente das outras noites? A segunda questão é: por que todas as outras noites nós comemos pão com fermento e esta noite nós comemos o matzah, que é o pão sem fermento? A próxima pergunta é: todas as outras noites nós comemos todos os tipos de ervas, então por que esta noite comemos apenas ervas amargas? E a quarta pergunta que as crianças fazem é: todas as outras noites nós não olhamos nossas ervas na água salgada, nós não molhamos nossas ervas na água salgada, então por que esta noite nós molhamos as ervas com água salgada 2 vezes? Também nas outras noites comemos sentado ou reclinado,
Por que esta noite só comemos reclinados? Essas são as 4 perguntas que os filhos fazem ao pai, que é o sacerdote da casa, e então se mantém a tradição oral de se passar a lei, de se passar esse conhecimento bíblico para os filhos. O próximo ritual, que é seguido pela família judaica nos moldes tradicionais do Velho Testamento, são a colocação das taças de vinho. Lembrando que nós vamos agora falar um pouquinho, antes de eu entrar nessa questão das taças do vinho, nós precisamos entender que o vinho não é um vinho qualquer que se toma, tá? É um vinho kosher, ou seja, é um vinho especial, preparado debaixo das leis tradicionais ortodoxas judaicas. Oh, que palavra difícil, né? Mas sim, ela tem todo um ritual de preparação apropriado para a preparação deste vinho, ok? Então, assim, só por questão de curiosidade, para você não ficar achando que esse vinho é um vinho tradicional que se compra em qualquer supermercado ou se faz com qualquer uva de qualquer forma, eu vou dar um apanhado bem generalizado sobre a questão do vinho. A palavra kosher significa apropriado e esse vinho ele segue as leis dietéticas judaicas, que é o kashrut. Entenderam? O vinho kosher começa no vinhedo com a orlá, ou seja, a proibição de usar os frutos nos primeiros 3 anos de plantio. Os 3 primeiros anos de fruto da vinha são descartados. Apenas a partir do 4º ano é que se pode colher e prensar as uvas. É o que também acontece num vinhedo novo administrado por não-judeus, que só começa a produzir mesmo a partir do 4º ano do primeiro plantio. A partir do 4º ano somente que pode-se utilizar as uvas para prensar o vinho. Olha que interessante e quão dificultoso é a fabricação de um vinho kosher. No momento em que as uvas são prensadas, até o engarrafamento, essas leis proíbem também que o vinho seja tocado. E em certos casos, até mesmo visto, não pode ser visto por um não-judeu ou por algum judeu que não seja religioso. As vinícolas, tradicionalmente, que fabricam os vinhos kosher, elas empregam apenas os chamados haredins, que são judeus ultra-ortodoxos, observantes rigorosos da Torá, ou seja, são observantes e praticantes rigorosos de toda a lei do Velho Testamento. Se houver um não-judeu, caso isso aconteça, dele tocar algum lugar onde exista o vinho, o mesmo se torna impuro e não pode ser mais considerado kosher, ou seja, apropriado. Mesmo na sessão de engarrafamento, depois que são colocadas as rolhas, só se pode tocar na garrafa depois que ela estiver devidamente lacrada, sem nada exposto, ou seja, a forma tradicional de se lacrar uma garrafa de vinho. Aí sim é que pode-se tocar nessa garrafa de vinho. Os componentes também que são utilizados dentro do vinho, além, óbvio, da uva, como levedo, o vinho tradicional de hoje em dia, vai sulfito, ácido tartárico, eles também têm que ser produtos kosher, manipulados e de todas as formas tradicionais que os judeus ortodoxos impõem, ok? Então, assim, é importante ressaltar também que esse vinho, o vinho utilizado
na Santa Ceia, existem duas palavras para determinar o vinho, a palavra vinho na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. Ok? Uma é a palavra yain, que significa um vinho fabricado genericamente por diversos tipos de uva, e ele pode ser fermentado, não fermentado, misturado, tá? É uma palavra que determina um vinho bem genérico, ou seja, ele pode ter misturas, ou seja, ele não é um vinho preparado da forma apropriada, de uma forma kosher, como nós já vimos. E a outra palavra para determinar o vinho no Antigo Testamento é a palavra tirosh, e significa vinho novo, ou seja, um vinho que já é direto do suco da uva, que foi pisado, recém-extraído. Essa palavra tirosh ocorre 38 vezes no Antigo Testamento, e ele se refere à bebida fermentada, mas geralmente todas as suas colocações elas estão vinculadas ao vinho não fermentado da videira, ok? Então, assim, a gente tem que entender que muito provavelmente, devido à proibição do fermentado na comemoração da Páscoa, esse vinho ele era um vinho não fermentado, ok? Um vinho tirosh, que era praticamente um suco de uva. Tinha toda uma técnica que os judeus utilizavam para a fabricação do vinho. Você pode pesquisar um pouco melhor, você vai ver que eles armazenavam dentro das cisternas, dentro imerso em água, onde havia uma temperatura ideal nessa água, que mantinha ele mais frio, e assim ele era conservado mais tempo, não fermentado, do que se você deixasse ele no dia a dia exposto. Com o calor ele fermentava mais rápido e se tornava uma bebida alcoólica. Então tudo isso que a gente viu, esse contexto geral sobre o vinho, é para voltar lá nos passos do ritual da ceia, ou melhor, da Páscoa judaica, onde se tem a colocação das taças de vinho. A primeira taça de vinho, como nós já vimos, o Seder, a ordem começa com uma bênção recitada na primeira das 4 taças. São colocadas 4 taças e se coloca a primeira e se recita uma bênção que mais ou menos, tá? Não sou bom do hebraico na pronúncia, mas eu vou tentar soletrar para vocês entenderem mais ou menos como que é e o que ela significa. Beleza? É desse jeito mais ou menos. Ela diz assim, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, boré peri hagafen. E significa: bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que criaste o fruto da vide. Ok? Essa é a primeira taça que é colocada à mesa. A segunda taça de vinho é para nos lembrar das 10 pragas e do sofrimento dos egípcios quando endureceram o coração para Deus. Também assim, o ritual diz que eles derramam uma gota de vinho, que é como se fosse um símbolo da alegria, enquanto se recitam as 10 pragas. Eles relembram as 10 pragas que foram impostas ao povo egípcio na colocação dessa segunda taça de vinho. Ou seja, lembrando que a alegria deles, é interessante que eles colocam uma situação importante, que eles não têm alegria em ver o sofrimento de outro povo. Ou seja, a nação israelense não tem alegria em ver a nação egípcia sendo destruída.
E junto com essa segunda taça de vinho, se tem a colocação do pão, tá? É tipo um pão, ele é bem redondo, é praticamente feito só com o trigo. Obviamente não vai fermento, então ele não cresce, tá? E junto nessa tradição do pão, é muito curiosa porque existe um saco com 3 compartimentos e 3 pães, que é conhecido como matzahs. O matzah do meio é retirado, partido, e metade é posta em volta, ou seja, enrolado em um saco. A outra metade é enrolado em um guardanapo de linho e escondido para ser retirado mais tarde, e após a refeição. Quando termina a refeição é que se vai procurar esse pedaço deste pão enrolado num guardanapo de linho. E é legal que esses pães eles representam os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E o do meio, a matzah do meio, ela é quebrada, tá? E ela representa Isaque, assim como uma figura do Messias, uma figura de Jesus que também foi oferecido em sacrifício, tá? Então, assim, a do meio, como eu já disse, ela é quebrada em 2 partes, ok? Relembrando essa situação tanto de Isaque como de Jesus Cristo. Também nós temos o prato do Seder, ou o prato do Seder, que é o prato da ordem, tá? E tem toda uma forma específica de colocação, e dentro desse prato nós temos algumas ervas, ok? E a primeira dela é o carpaz, que é a verdura verde, que tradicionalmente pode ser a salsa, que nós conhecemos do dia de hoje, que é um símbolo de vida. A salsa, ela é mergulhada em água salgada, que simboliza as lágrimas, e é ingerida para nos lembrar de que a vida dos ancestrais foi imersa em lágrimas, ou seja, eles relembram que os antepassados judeus estiveram em lágrimas devido ao seu sofrimento. Nós temos também o betzá, que é o ovo assado também no prato, traz à memória o sacrifício diário no templo, que não pode ser mais oferecido, já que o templo não existe mais, ok? Nós temos também neste prato maror, que significa erva amarga ou raiz forte moída, e come-se juntamente com o pão até que uma lágrima saia dos olhos. Deve ser horrível, hein? Eu não gosto de erva amarga. Então, para você ter ideia como ela é amarga, que chega a sair lágrimas dos olhos. Ok? Então, assim, isso vem a lembrar todo o amargor da escravidão que o povo sofreu. E nesse prato também nós temos o haroset, ou haroset, deve ser a pronúncia correta, que é uma mistura doce de maçãs e castanhas picadas com mel, canela e um pouco de vinho tinto kosher. Nós temos também um pedaço de perna de cordeiro, ok? A gente sabe que os anjos, a gente sabe que os judeus, ou melhor dizendo, foram pompados pelo anjo da morte, quando o sangue foi derramado, foi aspergido nos umbrais das portas, e isso posteriormente veio trazer essa liberdade. Esse pedaço de cordeiro é para relembrar a parte de que eles foram aspergidos o sangue, e através do derramar do sangue eles foram livres do anjo da morte.
Aí tradicionalmente se tem a refeição, tá? E depois da refeição, quando se termina toda a refeição entre família, se tem a busca do pedaço de pão que estava lá escondido no guardanapo de linho. E as crianças, principalmente as crianças, são as que mais ficam empolgadas para se achar e esse pedaço de pão. E quando as crianças o acham, tradicionalmente a pessoa mais velha da casa, que tem que ser um homem, né? E esse homem pega o pão e o quebra em pedaços e o coloca e o serve a todos os que estão dentro da casa. A terceira taça de vinho, lembra que nós já vimos a primeira, a segunda, e a gente fez essa introdução toda na questão dos alimentos que são colocados à mesa. E a terceira taça é tomada após a refeição, toda essa refeição que a gente já descreveu, tá? E essa é a taça da redenção, como eles conhecem, que faz lembrar do sangue derramado do Cordeiro Inocente, que trouxe a redenção do Egito, ok? E essa não foi uma taça qualquer, ela, como eu já disse, ela é a taça da redenção da escravidão para a liberdade. Ela lembra a transformação do período de escravidão para o período de liberdade. E finalmente a quarta taça é conhecida como a taça de Alel, tá? E Alel em hebraico quer dizer louvor. Lembra lá da palavra aleluia, aleluia, ou seja, Halel significa louvor, e junto com essa taça nós temos pelos judeus se pratica uma oração sacerdotal ao estilo de João do capítulo 17, tá? Mais ou menos fazendo um comparativo com a oração descrita em João 17. E há também uma taça chamada Taça de Elias. Olha que interessante, existe um lugar que permanece vazio para o profeta Elias. E o profeta Elias é o convidado de honra em uma casa na celebração da Páscoa. Os judeus eles esperam que Elias chegue na Páscoa judaica e anuncie a vinda do Messias. Então esse lugar é reservado para ele, enche-se uma taça com vinho e os corações deles ficam na expectativa de que Elias venha e anuncie as boas novas. No final de todo o ritual da Páscoa, geralmente a criança é enviada à porta para abri-la e ver se Elias está lá. E, obviamente, todos os anos a criança retorna desapontada e o vinho é derramado fora sem ser tocado por ninguém, ok? Então eles esperam a vinda do Messias e eles acreditam que o Senhor Elias, o profeta, é quem vai bater na porta e anunciar essa chegada, no qual nós já sabemos que ele já aconteceu. Espero que você tenha entendido esse apanhado geral de como funciona a ceia pascual, ou seja, a comemoração da Páscoa das maneiras tradicionais dos judeus tradicionais, principalmente os ortodoxos, ok? Então esse é um ritual do qual se pratica no Velho Testamento, do qual não se acredita na vinda do Messias, de Jesus Cristo como o nosso único Salvador. Eles não acreditam em Jesus Cristo, então por isso eles comemoram a ceia de toda esta forma que
nós explicamos. Porém, contudo e todavia, nós, graças a Deus, vivemos na época da dispensação da graça. Nós vivemos uma época em que Jesus Cristo veio em forma de homem, se entregou e foi crucificado em uma cruz como último sacrifício. Lembrem que tanto na comemoração da Páscoa era oferecido o cordeiro como sacrifício, assim como também para a remissão dos pecados, que era se oferecido o sacrifício de animais. Então Jesus vem, ele vem para trazer a libertação e para morrer como um cordeiro, o último cordeiro a ser morto. Lembre que a Páscoa também tem significado de libertação, de momento de transformação, de viver uma nova vida, um novo começo. E assim também é com Jesus. Jesus vem, se entrega, morre por nós, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e é também um momento de libertação, um momento de renovação, um momento de viver nova vida, de viver novos caminhos. Basta você aceitá-lo, basta você acreditar que ele morreu por você e que quando ele se entregou na cruz, o sangue que foi derramado foi para apagar e remir os teus pecados. Hoje nós vivemos uma Páscoa diferente. Quando Jesus foi para ser morto, era a época de Páscoa. Nós sabemos que Jesus adentrou a Jerusalém na época das comemorações da Páscoa. Por quê? É mera coincidência? Não, não é mera coincidência. Na Páscoa tinha que existir o quê? Tinha que existir o sacrifício do Cordeiro. Então Jesus entra justamente na época da Páscoa. Para quê? Para ele ser sacrificado. Porque ele seria o último Cordeiro a ser sacrificado para que o homem tivesse os seus pecados perdoados. Entenderam? Não existe coincidência. Ele vem trazer a libertação. E então, junto com os seus discípulos, ele se reúne em uma casa separada e ali naquele momento ele comemora a Páscoa. De que forma ele serve apenas o pão e o vinho. E a partir daquele momento nós sabemos que hoje nós comemoramos a nossa Páscoa, relembrando que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, que ele ressuscitou ao terceiro dia, nos trazendo libertação, nos trazendo salvação, nos trazendo remissão dos pecados. E naquele momento, junto com os discípulos, ele diz apenas que nós devemos comer do seu corpo e beber do teu sangue. Diz o versículo na Bíblia assim, que aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Ou seja, todo aquele ritual que a gente viu do Velho Testamento não tem mais valor para nós que somos cristãos messiânicos e não judeus ortodoxos. Ok? Nós acreditamos na vinda do Messias. Então nós não precisamos comer ervas amargas porque nós não vivemos numa escravidão como o povo viveu. Embora nós possamos fazer uma analogia com a escravidão que a gente vive antes de aceitar Jesus, isso não significa que se deve ser praticado. O único mandamento que Jesus deixa é: coma do meu corpo e beba do meu sangue, fazendo uma analogia à sua entrega na cruz, à sua a entrega naquele momento em que ele nos entrega a salvação e a remissão dos pecados. Ok? Portanto, você que não participa da Santa Ceia, um alerta. A única coisa que te proíbe de praticar a ceia, conforme principalmente Paulo descreve, é o pecado. Não deixe mais de comemorar a ceia, que relembra a morte de Cristo e a sua ressurreição por nós. Se você não quer participar, se conserte, peça perdão pelos teus pecados e participe, porque a palavra é clara: aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Ou seja, Páscoa
nos dias de hoje, não segue os moldes tradicionais do Velho Testamento, porque nós acreditamos na vinda do Messias, de que Jesus Cristo é o nosso Salvador, o nosso profeta, o nosso Rei, e que ele morreu por nós. Ele foi o último cordeiro a morrer pelos nossos pecados. A Bíblia fala que quando ele morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou. O véu do templo se rasgou. E a partir daquele momento, todo aquele ritual que existia por ano, dos sacerdotes entrarem no Santo dos Santos, da fita vermelha se transformar em branca quando o bode expiatório era lançado ao deserto e aceito como oferta de expiação dos pecados, naquele momento que Jesus morre, o véu se rasga e tudo isso se cessa. A gente pode conferir até passagens escritas por Flávio Joséfo, que é um historiador, um general do exército romano secular, e ele cita justamente essas questões do templo, que a fita nunca mais se tornou branca. Por quê? Porque não tem mais necessidade de se oferecer sangue de animais para a remissão dos pecados, porque Jesus já fez isso por nós. Espero que você tenha compreendido e entendido o significado da Páscoa. Um momento de que a gente vai relembrar a morte de Cristo, a sua entrega na cruz do Calvário. E essa entrega foi para nos remir dos pecados, para nos livrar, para nos purificar e para nos trazer a salvação. Ele morreu por nós. Então não há mais necessidade de nós nos sacrificarmos para nós pedirmos perdão do pecado. Não há mais necessidade de nós sacrificarmos animais, não há necessidade de nós comermos ervas amargas ou o pão sem fermento. E principalmente, queridos, entendam uma coisa, muitos cristãos nessa época não comem carne vermelha, porém não existe base bíblica para isso, tá? Se você for ver a Páscoa no Velho Testamento, é justamente o contrário. Deus institui justamente o sacrifício do cordeiro para você comer a carne dele. Então, assim, e no Novo Testamento não tem base bíblica nenhuma. Então você pode ficar tranquilo, você pode comer a sua carne vermelha, você pode comer a sua carne branca, você pode comer o seu peixe, que você não está pecando, ok? A única coisa que Jesus pede é para que você relembre que ele morreu por ti na cruz e que você tome parte do corpo dele e do sangue dele e viva assim. A partir desse momento que você o aceitar, que você o confessar com a tua boca, que só ele é o Senhor e Salvador da tua vida, e a partir do momento que você pedir para ele entrar em você, para ele entrar na sua vida, cuidar da sua vida, a partir desse momento, sim, que Deus, através do Espírito Santo, vai trabalhar no seu emocional, no seu caráter, nos seus sentimentos, e você vai viver uma renovação. Você vai viver uma verdadeira Páscoa, um verdadeiro momento de libertação. As coisas velhas se passaram e tudo as outras se fez novas, ok? Então, assim, o passado deixa de existir. Jesus ele apaga os teus pecados daquele momento para trás, e você realmente consegue viver uma transformação, um momento novo, um momento de novas coisas, de novos pensares, de novos caminhares. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa, do qual eu queria trazer para vocês um entendimento maior de como era comemorada no Velho Testamento, e principalmente ainda pelos judeus até os dias de hoje, que não acreditam na vinda do Messias, na vinda de Jesus Cristo como o Messias, ok? Então eles ainda vivem o Velho Testamento de uma forma meio equivocada também, porque eles não fazem o sacrifício, ou seja, fazem meia boca
vamos dizer assim, o segmento aí das leis tradicionais, porque eles não acreditam em Jesus. Nós, como cristãos, crentes de que Jesus foi o nosso e é o nosso Salvador das nossas vidas, nós cremos que somos livres, que somos libertos, que somos remidos e justificados por Ele, ok? Então, assim, que Deus te abençoe, que Ele possa te trazer um conforto, e principalmente para você que viveu aí preso às tradições, às religiões do passado, achando que você vai pecar na sexta-feira santa, no domingo e toda essa coisa aí, queridos, fique em paz, porque pecado se comete a qualquer momento, na mente ou em qualquer outra situação. Se você comer a carne vermelha, isso não vai te condenar ao lago do fogo do enxofre, ok? Então, creia em Jesus, creia que Ele foi o Cordeiro que se sacrificou por nós verdadeiramente, e que Ele é o nosso Salvador, e que Ele é quem pode nos transformar e nos fazer viver uma nova vida, livre do passado, de toda a escravidão de qual nós vivíamos antes de conhecê-lo. Que Deus abençoe. Se você gostou, deixe seu like e compartilha essa semana aí com os teus amigos, com aqueles que você conhece, para que eles possam ter um pouquinho mais de entendimento sobre o verdadeiro significado da Páscoa. E esquece esse negócio aí de chocolate, esquece esse negócio de coelho da Páscoa, e se você for esperto, você vai lá e compra um quilo de chocolate lá por R$30, ao invés de comprar aquele ovinho de 80 reais que vem 150 gramas só. Tem que ser inteligente nessas horas, hein? Deus abençoe e até a próxima.